Bom dia, irmãos, a graça e a paz. É bom estar aqui nessa manhã mais uma vez, louvando o nome do Senhor. Quero parabenizar aqui a nossa juventude. Hoje é dia do jovem batista, né? Então, depois você dá um abraço aí num jovem batista. É sempre bom ter a nossa juventude. Juventude é força, alegria, e é por isso mesmo que a palavra do Senhor diz: alegra-te, jovem, no dia da sua mocidade, antes que venham os maus dias. Irmãos, hoje nós vamos meditar numa trilogia neotestamentária a respeito do tema a corrida da fé e os tropeços da existência humana. Quero fazer uma correção aqui, porque nós, quando mandamos o tema lá para a secretária da igreja, eu acho que pelo o corretor, saiu lá a corrida da fé e as tragédias da existência humana. Então, é tropeços. Para se falar de corrida, é melhor falar de tropeços, né? Então, fica aqui essa correção. E eu quero começar, o primeiro texto, nós vamos fazer a leitura dos 3. Eu quero convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias lá em Hebreus, capítulo 12. Hebreus capítulo 12. A partir do verso 1, nós vamos ler até o verso 3. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de todo o peso e do pecado que tão firmemente se apega a nós, e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e o consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, sem se importar com a vergonha, e agora está sentado à direita do trono de Deus. Portanto, pensem naquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem desanimem. Quero agora fazer a leitura do segundo texto, está lá em 1 Coríntios capítulo 9, volta aí algumas páginas, 1 Coríntios capítulo 9, versículo 24. Primeira carta que Paulo escreve aos Coríntios, capítulo 9. Versículo 24, diz assim o texto: vocês não sabem que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Corram de tal maneira que ganhem o prêmio. Todo atleta em tudo se domina, aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. Assim corro também eu, não sem meta, assim luto, não como desferindo golpes no ar, mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão,
para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. E por último, irmãos, ainda o que Paulo escreve aos Filipenses, capítulo 3. Passa algumas folhinhas aí para frente. Filipenses 3, versículo 13 e 14. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficam para trás e avançando para as que estão diante de mim, prossigo ou corro para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Vamos orar? Senhor Deus, nós cantamos há pouco, Pai, pedindo ao Senhor que manifeste o Teu perdão e o Teu poder. Porque sem a manifestação do Teu poder entre nós, ouviremos, ó Pai, palavras como qualquer outra, mas quando, Deus, sopradas pelo Teu Espírito, elas podem penetrar a nossa mente, o nosso coração, de uma maneira, Deus, a nos convencer de tudo aquilo que o Senhor deseja tratar nessa manhã. No nome de Jesus. Amém. Irmãos, a mensagem de hoje vai falar um pouco sobre cansaço, perseverança, vai falar um pouco sobre a carreira da fé, a nossa caminhada na vida cristã. E parece que o homem pós-moderno, a sua vida se traduz justamente numa metáfora de uma maratona. Eu acredito que essa metáfora, ela ilustra bem aquilo que é a nossa vida. Você já perguntou a alguém no seu dia a dia, por exemplo, você diz, tudo bem com você? E aquela pessoa te dá como resposta o seguinte, estou na correria. Já aconteceu? Os mais jovens talvez perguntariam, e aí, como é que está o corre? Mas algumas frases que nós ouvimos nos nossos dias, elas apontam para essa metáfora da maratona. Frases que todos nós ouvimos, como as que eu vou dizer aqui agora. Quem vê close, não vê corre. Hoje o dia está corrido. Estou empolgado com a minha ou com o meu corre. Estou na lida e na correria. Foco no corre e no progresso. Vida de cão, só na correria. Tô na correria, não parei um segundo hoje. Que correria, 1000 coisas para se resolver. Hoje eu estou correndo de um lado para o outro. Eu estou correndo atrás do pão de cada dia. A correria não para. Quem não corre, não voa. E talvez ainda você já tenha ouvido. A correria de hoje é a vitória de amanhã. Talvez esta e outras frases que nós ouvimos no nosso dia a dia, elas trazem o resumo do que é a nossa vida. Eu, apesar de ter nascido no Vale do Aço, na cidade de Ipatinga, morei por toda a minha vida fora e nos últimos anos tenho estado aqui. E ouvindo o meu xará no último domingo, o pastor Eduardo,
ele fala talvez de uma visão, uma cosmovisão que ele tem aqui da região, e eu compartilho dessa visão de alguém que veio de fora e aqui está. Parece que a cidade é movida em torno do trabalho. Talvez por causa das usinas, das siderúrgicas, das muitas empresas, que na verdade não se iguala a outras cidades nas quais eu morei. Então talvez isso me faça perceber, ter uma percepção de que as pessoas por aqui, elas estão sempre na correria. Estão sempre correndo. E parece-me que os escritores do Novo Testamento, eles também utilizam dessa metáfora para explicar a vida cristã, que é uma vida de corre. Talvez o livro mais lido da literatura cristã, depois da Bíblia Sagrada, seja o livro escrito por John Bunyan, O Peregrino, que vai tratar justamente de uma peregrinação, de uma caminhada, de uma correria, fazendo sim uma analogia com a vida cristã. E eu quero destacar nesses 3 textos lidos, porque esses textos têm conexões entre si. Eu não posso dizer que foram escritos pelo mesmo autor, apesar de que, de maneira muito particular, talvez pela escrita, talvez até pelos exemplos e pelas metáforas usadas, pelo tema que se trata nesses livros, eu acredito que talvez tenha sido Paulo a escrever Hebreus. E se de fato foi, não é o caso aqui se foi ou se não foi o apóstolo Paulo, de fato, esse tema ou essa temática, ela faz parte do Novo Testamento. E aqui o escritor, então, vai utilizar-se desta comparação daquilo que ele presenciava já na Grécia Antiga, a respeito das Olimpíadas, que remota àquela época, e ele vai utilizar daquilo, ou daquele esporte que era talvez o que é o futebol para nós, os brasileiros. A maratona. A maratona era equivalente para eles àquilo que é o futebol para o povo brasileiro. E eu quero destacar aqui no texto de Hebreus, capítulo 12, algumas informações importantes para a nossa vida cristã. Primeiro, o escritor, ele começa dizendo o seguinte: portanto também nós. Está aí no versículo 1 do capítulo 12. Portanto também nós. E essa expressão é senão uma frase de transição. Ele vinha no capítulo 11, tratando de uma referência aos heróis da fé. Ele vinha tratando no capítulo 11 com os exemplos daqueles que caminharam, daqueles que correram essa maratona. Ele vem tratando daqueles que também participaram dessa modalidade na vida cristã. Porém, ele vai dizer que estes que outrora foram os protagonistas dessa metáfora, ele agora vai dizer que eles estão numa posição de testemunhas. Eles agora estão nas arquibancadas, observando, e ele diz: nós, que estamos agora nessa empreitada. É uma aplicação do escritor aos Hebreus, aos seus leitores. É uma maneira de encaixá-los dentro do contexto daquilo que ele estava dizendo e explicando. Ele diz, portanto, também nós. Isso não é algo que ficou no passado, mas também nós estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas. E talvez isso seja uma aplicação para o homem pós-moderno.
também para nós, nos dias de hoje, nós também estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, como uma corrida num estádio, em que nós, sendo os protagonistas dessa corrida, nós temos aqueles ou aquela plateia que nos observam. No contexto aqui, ou no texto que antecede, é uma referência aos heróis da fé. Mas poderíamos dizer que nessa caminhada da vida cristã, nós estamos rodeados por aqueles que nos observam nessa caminhada. Nosso vizinho, nossos parentes, nossos amigos, lá na faculdade, lá no nosso trabalho, tem sempre alguém observando os nossos atos e as nossas atitudes, enquanto você está no corre do dia a dia. Há uma expressão aqui também, no capítulo 12, que diz: visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, é a ideia do estádio, e é essa justamente a ideia que eu falei, daqueles que nos observam, daqueles que são os espectadores, daqueles que criam expectativas nessa caminhada, que eles também, sem saber, fazem parte, mas em especial nós, os crentes em Jesus, resolvemos vestir aquela camisa numerada da maratona e entrar nessa corrida. As modalidades de Jogos Olímpicos, elas se dividiam naquela ocasião. Havia algumas modalidades, e até hoje, né? Tem as provas de velocidade, que são as de 100 metros, de 50 metros, são provas de explosão. Tem as que eles chamam de meio fundo, de fundo, a corrida com barreiras, mas tem também ou a corrida com obstáculos, tem a corrida de revezamento, mas talvez a mais conhecida seja, senão, a corrida da maratona. E qual é a diferença de uma maratona para uma corrida que eles chamam de prova de velocidade? É o circuito. Uma maratona, ela tem equivalente a 42 quilômetros. Uma corrida de maratona, ela precisa ter uma estratégia completamente diferente da estratégia utilizada numa corrida de 100 metros. Numa corrida de 100 metros, eu preciso ter explosão, eu preciso ter arrancada, eu preciso fazer de 1 a 100 no menor tempo possível. E é claro que o ser humano não chega a tanto, mas eu preciso dessa velocidade, porque são poucos segundos de corrida. Mas na maratona, a estratégia é outra. Eu não ganho uma maratona nos 100 primeiros metros. Eu não posso sair com muita explosão. E nisso, podemos dizer que os quenianos, eles dominam as maratonas. E você já viu que eles são daqueles grupos de elite que começam num ritmo e mantêm aquele ritmo até o fim. Isso é uma estratégia. Porque se eu saio a todo vapor, eu vou a todo vapor no primeiro quilômetro, no segundo quilômetro, no terceiro quilômetro, mas eu não consigo manter a velocidade o tempo inteiro. E aí eu começo a perder o fôlego. E aí eu começo a olhar para trás e vejo aquele pelotão que se manteve constante me ultrapassar. E quando eu os vejo me ultrapassar-me, eu então começo a perder a motivação. E às vezes nem termino sequer a corrida. A corrida de maratona, ela exige de nós resistência. Ela exige foco, preparo.
E é assim também a vida cristã. Se aqui o escritor está utilizando-se da metáfora de uma maratona para nos explicar o que significa a vida cristã, o que ele está então nos dizendo é o seguinte, que na vida cristã nós também precisamos compreender a longevidade desta corrida. Sendo assim, nós não podemos sair a todo vapor, nós não podemos ir de qualquer jeito, nós precisamos também de uma estratégia, para que a gente não fique pelo meio do caminho. Quantas pessoas, às vezes, na vida cristã, começam a todo vapor, e o tempo vai passando, e ela vai perdendo fôlego, perdendo fôlego, perdendo fôlego, e de repente ela não quer fazer mais nada. E de repente ela não quer nem mais vir à igreja, porque ela perdeu todo o fôlego, porque ela achava, ou porque ela utilizou a estratégia errada. Ela começou muito empolgada, mas não teve constância na sua vida. E nós precisamos de constância. Há uma outra expressão utilizada aqui no texto, e justamente vão falando de estratégias. A Bíblia aqui nos diz: livremo-nos de todo o peso e pecado que tão firmemente se apega a nós. Está aí no versículo 1. Ele diz, a primeira estratégia que nós precisamos é tirar de nós todo o peso e pecado. Então nós precisamos entender que há uma distinção entre peso e pecado. Nem todo peso é pecado, mas ele pode se transformar num pecado. Por exemplo, o maratonista. Hoje, o material utilizado por um maratonista, ele pega um tênis, e é um tênis com um calçado, um solado, bem mais alto. Ele não só dá maciez e conforto a uma corrida que é longa, mas ele também dá impulso ao atleta para que ele tome mais velocidade. A blusa que ele utiliza, o short que ele utiliza, são feitos de tecidos baseado em aerodinâmica. O caimento do tecido, tudo isso interfere. O nadador, por exemplo, ele vai nadar, ele passa óleo no corpo, para evitar o atrito com a água, o maratonista, para diminuir o atrito com o vento, com o solo e etc. No final, são esses segundos, são esses detalhes que fazem toda a diferença. E quando o texto diz, livremo-nos de todo o peso, porque nós não podemos carregar na nossa vida pesos que vão nos atrapalhar durante a corrida da fé, durante essa maratona. Precisamos entender que na corrida da fé, esses pesos que se pegam, e a Bíblia diz que firmemente a nós, são como cracas. Esses dias eu estava pesquisando sobre as profissões do futuro. Esse negócio de IA vai pondo um medo na gente, né? Não sei de quem que é essa água aqui não, mas... A de carro, tá certo. Mas, aí eu fazendo uma pesquisa, que esse negócio de IA, aí o povo começa a dizer, daqui a 5 anos vai deixar de existir tal profissão. Eu até acho que daqui a um tempo, irmãos, eu lembro quando era criança, na conversa nossa, a gente dizia assim, vai chegar um tempo que a gente vai ligar para uma pessoa, e eu tinha parentes que moravam no exterior, na Europa, e eu dizia, vai chegar um tempo que a gente vai ligar para vocês, e a gente vai conversar
vendo um ao outro. E esse tempo chegou. Eu até acredito que vai chegar um tempo, pastor Lélio, que nós vamos chegar aqui num culto, e quem vai estar pregando aqui é o Spurgeon. Sério. É holograma, com a voz dele, Martim Lutero vai estar aqui pregando. Um holograma perfeito, com voz, com os temas, com os textos que eles deixaram, com tudo de maneira perfeita. Inclusive interagindo com os seus ouvintes. É possível. Não sabemos, mas é possível. E aí, nessa pesquisa que eu estava fazendo, eu pensei assim, tem que pesquisar por profissões que robô não vai fazer. Eu pensei assim, água, robô não vai mergulhar. Não sei, mas... E aí, apareceu lá uma profissão, que inclusive é muito bem remunerada, que são os mergulhadores que tiram as cracas dos navios. As cracas são molúsculos, conchas, que vão grudando, inclusive nas baleias também, mas nos navios, principalmente, vai grudando ali no casco do navio, e eles têm que ir com um raspador, lá no fundo da água mesmo, tirando aquelas conchas que ficam agarradas. Por quê? Porque elas, com atrito na água, diminuem a velocidade do navio. Gasta-se muito mais energia, gasta-se muito mais combustível. Na vida cristã, nós vamos na caminhada, e quando nós nos convertemos, somos nova criatura, é tudo novinho. Mas o tempo vai passando e as cracas vão se ajuntando. De vez em quando a gente vai tomar banho, você vai esfregando assim, né? Vai saindo. E se não esfregar, vai acumulando. Nós precisamos tirar essas cracas. É isso que o autor aos Hebreus está dizendo. Que nós precisamos eliminá-las. São sobrepesos, irmãos. Sobrepesos. Que fazem a nossa caminhada ser mais pesada, que fazem com que a gente gaste mais energia. E há um texto em Lucas capítulo 24, puder projetar, Lucas capítulo 21, Lucas capítulo 21, versículo 34, que diz assim: tenham cuidado, presta atenção nesse texto, tenham cuidado para que os seus corações não fiquem sobrecarregados. Você está na maratona cristã? Você está na corrida da fé? Então tome cuidado para que você não carregue um sobrepeso no seu coração. E ele diz, com os excessos e as ansiedades da vida, que não necessariamente são pecados. Uma ansiedade não é necessariamente um pecado, mas é um peso para a sua vida. E o próprio texto de Lucas capítulo 21, depois você pode acompanhar na sua casa, vai dizer a respeito de que pesos e pecados são esses. E ele vai falar de pelo menos 3. Ele vai falar de orgias, que são pecados relacionados ao sexo. Ele vai dizer de vícios, pecados relacionados à dependência. E ele vai dizer das preocupações, que são pecados relacionados à falta de fé. Ele vai dizer que esses 3 temas podem se tornar pesos e pecados que atrapalham a nossa caminhada na fé, que nos deixam para trás, que faz com que Satanás tenha vantagem sobre nós. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele vai dizer que nós devemos perdoar uns aos outros, para que Satanás não tome vantagem sobre nós.
cracas que precisam ser retiradas da nossa vida para que a caminhada exista. Mas a Bíblia também fala, em Mateus 11, 28, venham a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Se você está sobrecarregado, ele também diz qual é a solução. Ele diz: quem é esse trabalhador que tira as cracas, os pesos e os pecados da nossa vida? É o nosso Senhor Jesus Cristo. Basta você ir a Ele. E Ele arranca, porque a Bíblia diz que o seu fardo é suave, o seu jugo é suave e o seu fardo é leve. Ainda uma outra expressão que aparece aí no texto de Hebreus, no versículo 1, ele diz: corramos com perseverança. Corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Quais são os desafios dessa carreira? Quando nós pensamos numa carreira atlética, quais são os grandes desafios? Primeiro deles, a constância. Segundo, a resiliência. Terceiro, a maturidade. São 3 características fundamentais para um atleta. Constância numa maratona é fundamental. Manter o mesmo ritmo, a mesma aceleração, os mesmos treinos, as repetições. A vida cristã é isso. A mesma igreja, a mesma constância, a mesma persistência, as mesmas orações, os mesmos estudos, o cuidado mútuo, que muitas das vezes se repete. Às vezes a gente tem aquele hábito de dizer assim: hoje eu não vou na igreja não, porque esse tema eu já estudei o ano passado. Irmãos, manter a constância muitas das vezes são treinos repetitivos. Você imagina o que era ser ovelha de João Batista? Todo dia ouvia o mesmo sermão. Era o profeta de um sermão só. Arrependei-vos, raça de víboras. E você chegava lá amanhã, ele estava pregando de novo. Arrependei-vos, raça de víboras. E no outro dia a mesma coisa. Nós estamos aqui, irmãos, sendo treinados, porque a corrida da fé se desenvolve daquela porta para fora. E treino, às vezes, tem repetições. Treino, às vezes, é algo enjoado. Mas é aqui que a gente aprende para fazer lá fora. Amém? Eu quero ir para o outro texto. E o outro texto é o texto de 1 Coríntios capítulo 9. Abra sua Bíblia, 1 Coríntios capítulo 9. Agora sim eu posso afirmar, Paulo aqui, ele está escrevendo aos coríntios. E Corinto era uma cidade que sediava dos quatro tempos das quatro competições mais importantes da Grécia Antiga. Corinto sediava os Jogos Istmicos, que eram o segundo evento, ou o segundo maior evento depois das Olimpíadas. E Paulo então contextualiza a sua mensagem aos coríntios, usando também o cenário da corrida, da maratona, do atletismo. E aqui ele diz,
vocês não sabem que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? E ele dizia: correi de tal maneira que ganhem o prêmio. Corram de tal maneira que ganhem o prêmio. Ele vai falar aqui de determinação nessa corrida. O que ele está dizendo aqui, que na maratona, muitos corriam, mas o prêmio era atrás de um prêmio físico. Ele vai dizer, eles correm por uma coroa corruptível. O prêmio, naquela ocasião, não era nem dinheiro, era status. Era uma coroa de louro que eles ganhavam, que aquilo representava um certo status. Ele vai dizer, na corrida da fé, a lógica não é a lógica competitiva. Nós não estamos aqui competindo uns com os outros. Não corremos uns contra os outros. Mas sim, ele está falando aqui de atitude. Ele está dizendo, não corram de qualquer jeito. Deus não nos chamou para sermos espectadores, nem arquibancada, mas Ele nos chamou para sermos atletas determinados. Ele diz, seja alguém determinado naquilo que você faz, para você ser o número 1, para você ser o melhor possível. E nessa competição você está competindo contra você mesmo, o seu desânimo. Ele está dizendo, seja determinado. Ele está dizendo que um atleta, ele vai dizer aí, no versículo de número 25, todo atleta em tudo se domina. O atleta em tudo se domina. Isso é renúncia. Para ganhar uma coroa, que logo vai murchar, uma coroa corruptível, os atletas abriam mão das melhores comidas. Eles tinham que abrir mão das noitadas, das festas. Precisavam zelar pelo sono, pelo conforto. Um atleta é assim. Ele precisa ter zelo de algumas coisas. Ele não pode comer aquilo que eu e você comemos. E eles têm toda essa renúncia por causa de algo que é corruptível. Nós, diz o apóstolo, estamos correndo por uma coroa incorruptível, irmãos. O prêmio que nos está proposto é muito maior do que os milhões de dólares que eles ganham nos dias de hoje. Eles, para ganhar esses milhões de dólares, eles renunciam à própria carne, às próprias vontades. E muitas vezes nós, que estamos atrás daquilo que é incorruptível, nós não conseguimos renunciar um simples desejo que às vezes nos atormentam. A Bíblia diz que o apóstolo, ele ainda utiliza uma outra expressão aqui no texto de Coríntios, ele diz, só com o meu próprio corpo e o reduzo à escravidão. Esse autocontrole não é só uma questão de renunciar, é uma questão de ter um autocontrole. No original grego, a palavra aqui para esmurro o corpo é upopiazo, que significa literalmente dar soco no olho. Dar soco no olho. Quando a gente, e alguém já disse que os olhos são a janela da alma, a gente precisa entender que aquilo que os olhos não veem, o coração não deseja, né? O que ele está dizendo aqui, que esmurrar o seu próprio corpo, ele não está aqui, meus irmãos, falando, ele não está defendendo a autoflagelação,
mas ele está falando de um domínio radical sobre desejos e impulsos carnais, como orgias e vícios que Lucas nos falam, para que o nosso coração não se torne pesado demais na caminhada. O apóstolo Paulo, ainda em Coríntios, ele vai dizer, e vai trazer expressão, para que pregando aos outros, eu mesmo não venha a ser desqualificado. A palavra que aparece para desqualificado é adóquimos, que era o atleta que violava as regras do jogo, ou da competição. E ele perdia o direito, então, de competir e de receber o prêmio. É como se fosse hoje o exame de doping. Ele burlou as regras. Ele foi desqualificado. Ele não pode mais receber a premiação, porque ele agiu com deslealdade. O que Paulo está dizendo aqui, meus irmãos, que a estratégia na vida cristã é a lealdade, não a deslealdade. Nós precisamos sim sermos pessoas qualificadas nessa corrida da vida cristã. E eu quero aqui ir para o último texto, que é o texto de Filipenses, desculpa. Abra sua Bíblia em Filipenses, no capítulo 3. O verso 13 e 14, Paulo vai dizer: irmãos, quanto a mim não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficam para trás, avanço, ou seja, ele corre, ele avança para que estão adiante. E aí aparece a expressão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus. Prossigo. E aqui, na tradução que nós temos e adotamos, aparece a palavra prosseguir, prossigo. Numa tradução que, por incrível que pareça, a nova tradução na linguagem de hoje, ela traduz por correr, corro para o alvo, para o prêmio da soberana vocação. Ele vai dizer, eu corro. E aqui a ideia de dioko é correr, prosseguir, correr atrás, ir ao encalce de alguém ou de alguma coisa. Eu corro atrás. Já viu quando a gente tem uma mania equivocada de dizer assim, e aí, como é que estão as coisas? Estou correndo atrás do prejuízo. Ninguém corre atrás de prejuízo, né? A gente corre atrás do lucro. Mas a expressão utilizada pelas pessoas é essa, estou correndo. O que Paulo está dizendo é justamente isso. Ele está dizendo, uma coisa faço, eu corro. Eu estou nessa maratona, eu estou na correria. E este é um texto perfeito para a gente fechar essa trilogia da corrida da fé. Porque o escritor aos Hebreus fala de resistência, de persistência. Paulo aos Coríntios vai falar de disciplina. Mas aqui, Paulo aos Filipenses, ele fala de outro tema usando a mesma metáfora. Ele fala de direção, de progresso, de superação das coisas que ficaram para trás. Ele diz, não julgo que haja alcançado. Ele entende os processos e ele sabe que ele ainda continua no processo. A corrida não acabou, ela não terminou. Esses 42 quilômetros são traduzidos para nós em anos de vida. Alguns vão participar de uma maratona de 20 anos, outros de 30, outros de 40, outros de 50, outros de 80, outros de 90 e por aí vai. Nós estamos nessa maratona, meus irmãos.
E ele está dizendo aqui justamente isso. Eu ainda não alcancei a linha de chegada. Eu estou num processo. Paulo já tinha plantado nessa ocasião aqui, Paulo já tinha plantado dezenas de igrejas, já havia operado milagres, escrito grande parte do Novo Testamento, e mesmo assim ele diz, ainda não cheguei lá. A gente só porque leu a Bíblia inteira acha que nós já passamos da linha de chegada. Ele reconhece que maturidade espiritual é processo contínuo, não um evento estático e pontual. A maturidade, ela vai acontecer no processo da vida cristã. Ele diz, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Na corrida, se você olhar para trás, para quem está vindo, para quem já correu ou não, ou para quem está correndo ou não, você vai perder o equilíbrio, não dá para correr para frente olhando para trás. Você vai acabar tropeçando em alguma coisa. E por isso ele diz, eu preciso esquecer o que estava no passado. E se nós pensarmos em Paulo, tinha muita coisa no passado de Paulo. Tinha muito sangue nas mãos de Paulo. E ele disse, se eu continuar essa carreira, me culpando, me julgando e me aterrorizando, se eu não entender que o Senhor me lavou pelo seu sangue, pela sua graça me reavivou, eu não vou conseguir, eu não vou ter leveza suficiente para continuar nessa trajetória. Mas eu preciso deixar também para trás algumas vitórias, títulos religiosos que ele alcançou. Ele está dizendo, eu preciso deixar isso para trás e preciso prosseguir para o alvo, para o prêmio. O escritor aos Hebreus diz que o nosso foco deve ser Jesus, o autor e consumador, olhando para Jesus. Devemos correr olhando para Jesus. É o autor e consumador da nossa fé. Não dá para ficar olhando para o lado. Há um texto, meus irmãos, já citei eles aqui em Mateus, que Jesus separa um tempo para orar e os discípulos vão então de barco para o outro lado, e quando era alta hora da noite, Jesus vem andando por sobre o mar, e quando os discípulos olham, eles dizem, é um fantasma. O barco está naufragando e ele veio nos buscar, vai levar a gente. Talvez a gente já tenha até morrido e não sabe. E aí Pedro, ele fala, Senhor, se é tu mesmo, e diz que o barco estava sendo açoitado pelas ondas e pelo vento, se é o Senhor mesmo, peça que eu vá ter contigo. E Jesus, eu imagino Jesus, tipo no filme Matrix, vai só assim. E Pedro põe o pezinho na água e, opa, está afundando não. E ele começa a caminhar, olha para Jesus, mas a Bíblia diz que o vento era contrário. E quando ele começa a caminhar, que ele tira os olhos de Jesus, e que ele começa a ter percepção das ondas, do vento que era contrário, ele começa a afundar. E é necessário ele erguer os olhos para o Senhor, estender as suas mãos e dizer, Senhor, salva-me. E a Bíblia diz que imediatamente o Senhor o tirou do afundamento, do afogamento, e o conduziu novamente para o barco. Porque ele tirou os olhos de Jesus. É sobre isso que eu quero falar essa manhã. Tudo que eu falei aqui até agora, foi só para você entender uma coisa. Existe uma maratona da vida cristã. Mas não era sobre isso que eu queria te falar, não. O que eu gostaria de falar com você é sobre o cansaço.
E há um texto que Paulo escreve aos Gálatas, no capítulo 5. Eu gostaria que você abrisse, se puder, não sei se tem alguém aí na mídia. Gálatas capítulo 5, verso 7. Gálatas, umas páginas para frente aí, capítulo 5, versículo 7. Irmãos, quando Paulo escreve para os Gálatas, é um contexto muito parecido com o que o escritor de Hebreus escreve aos Hebreus. Havia na igreja primitiva um grupo que eles chamavam de judaizantes. Eram judeus convertidos, mas muito apegados à lei. Paulo era inclusive desprezado por esse grupo, porque Paulo era tido como o apóstolo dos gentios, e ele teve vários embates. Uma vez, aqui mesmo em Gálatas, ele está ali pregando o evangelho para aqueles irmãos, juntamente com Cefas, com Pedro, e eles estão participando lá de um churrasquinho, comendo uma carninha de porco, assadinha, tudo certinho. De repente, os judaizantes chegam com Tiago, e aí Pedro, querendo fazer bonito, ele dá um passo atrás com relação a Paulo, e começa a estar junto com os judaizantes, e os judaizantes olham para Paulo e dizem: olha, você não circuncidou essa turma, você está comendo carne de porco com essa turma, que evangelho é esse que você está pregando para eles? E Paulo então sai em defesa, e aí quando ele percebe, Pedro está lá, o povo puxando a orelha de Paulo, e Pedro está lá: isso mesmo, isso mesmo. Paulo falou assim: você estava aqui também. E a Bíblia diz que Paulo o contestou, o confrontou na sua própria cara. E havia um contexto de que essa turma estava tentando convencer os Gálatas a esse evangelho, que nós podemos dizer um evangelho judaizante. Eles estavam tentando convencer os Gálatas a voltar às obras da lei, a salvação pela lei e não pela graça. E Paulo então está aqui diante desses irmãos, defendendo a sua mensagem, para que muitos deles não desanimassem, por causa do peso. Imagina só, irmãos, ser salvo pela lei, a guarda da lei, todas as regras, todas as normas, ser salvo pelo legalismo, não é algo fácil. E as pessoas estavam desanimando da fé. E as pessoas estavam desistindo. E Paulo então escreve: vocês vinham correndo tão bem, quem foi que os impediu de continuar nessa jornada? Quem foi que nos impediu? Nós estávamos tão bem nessa corrida, mas de repente alguma coisa, ou alguém, ou uma fala, ou um olhar, ou uma coisa que você não gostou, ou o cansaço, ou os pesos, ou os atalhos, e aí você começa a desejar olhar para trás. E aí quando Paulo escreve aos Hebreus, eu quero terminar com esse texto. Ele escreve aos Hebreus que também estavam
desejosos de voltar às práticas antigas do judaísmo. E em toda a carta aos Hebreus, o escritor vai então sair em defesa do evangelho, da graça versus a lei. E aqui no capítulo 10, muitos já estavam desistindo, e Paulo escreve assim, Hebreus capítulo 10. O versículo de número 37 em diante. Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá, e não irá demorar, mas o meu justo viverá pela fé. E se retroceder, dele a minha alma não se agradará. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição, mas somos da fé, que prossegue para a preservação da alma. Nós não somos, irmãos, daqueles que retrocedem. Se ele escreve aos Gálatas dizendo que alguns estavam desistindo da corrida, eu quero te desafiar nessa manhã a continuar correndo. E eu gostaria que você fechasse os seus olhos aí. No final da vida, Paulo diz: combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Você precisa terminar essa corrida. A palavra nessa manhã, meu irmão, é para você não desistir. A palavra nessa manhã é para você que tem carregado pesos. É para você que está com excesso. Essa palavra é para você que está com sobrecargas no coração. Sejam quais forem as sobrecargas, as orgias, os vícios, ou até mesmo as preocupações dessa vida, no nome de Jesus. É tempo de você levar, ou de você ir até Jesus, porque Ele é quem tira toda a sobrecarga da sua vida, para você continuar caminhando no nome de Jesus. Eu quero orar por você, eu quero que a sua vida cristã seja mais leve, seja com o Senhor Jesus, que você não tire os olhos de Jesus, que os seus olhos estejam fitos no autor e no consumador da fé. Ele não te abandonará, e naquele dia glorioso, quando você chegar na linha final, Ele vai dizer: vinde bendito de meu Pai, possuí por herança, aquilo que está preparado para você, o seu prêmio, a vida eterna em Cristo Jesus, você receberá como prêmio, depois dessa trajetória. Vamos orar. Senhor Deus, no nome de Jesus, Pai. Tem muita gente correndo bem aqui, Pai. Tem muita gente preparada, com boas estratégias, com estratégias bíblicas, com auxílio do Teu Espírito. Tem muita gente aqui combatendo o bom combate. Tem muita gente aqui, ó Deus, sim, que tem se dedicado, que tem corrido, que tem feito muito pelo Teu Evangelho, Senhor. Mas tem outros, ó Pai, que já estão cansando, que estão pensando em desistir, que estão querendo abandonar, que estão querendo deixar para depois. Ó Deus, Tua palavra diz que o Senhor renova as nossas forças, que o Senhor dá ânimo a quem já não tem mais vigor.
Ó Deus, e é o que nós queremos nessa manhã, Pai, é um renovo, Senhor, sobre a vida dessas pessoas, para que continuem, Deus, prosseguindo, correndo, para o alvo eterno, que o Senhor tem para cada um de nós. Agora, Deus, se tem alguns aqui como os Gálatas, que corriam bem, mas que desistiram. Ó Deus, o Senhor pode ajudar, Senhor. O Senhor pode estender a mão nessa manhã e dizer: filho, filha, temos muito ainda para caminhar. Dá força a esse cansado, anima essa alma, porque a jornada ainda é longa. No santo e glorioso nome de Jesus. Amém.